Se você está assistindo a este vídeo no domingo, provavelmente eu já fui viajar para a Grécia com os nossos 20 alunos selecionados. Mas talvez você queira ir comigo nessa viagem, mesmo que ainda não fisicamente. Se esse é o seu caso, continue assistindo o vídeo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Então a proposta que eu quero fazer é, mesmo para você que não conseguiu ir nessa viagem conosco, possivelmente outras viagens acontecerão, se não esse ano, no próximo ano, mas talvez você queira nos acompanhar, não só vendo lá os sítios arqueológicos, mas também acompanhando as reflexões que eu vou fazer lá junto com os nossos alunos. E aí eu vou te mostrar o que eu vou fazer com eles. E, caso te interesse, no final eu vou fazer uma proposta para que você venha conosco, ainda aqui virtualmente. Tá bom? Então é o seguinte. Esse nome aqui me foi sugerido não sei se ele é aluno ou se ele não é, mas ele comentou num dos vídeos que eu fiz de aquecimento para a viagem, em que eu estava refletindo sobre o autoconhecimento a partir do mito do Édipo, o luto a partir do mito da Eurídice e do Orfeu, enfim, estava refletindo sobre questões da vida a partir dos mitos como aquecimento para a viagem. E alguém colocou lá mitologoterapia, e eu achei sensacional esse termo. Eu não sei se ele já foi usado por alguém, pelo que eu pesquisei na internet rapidamente, ainda não. Mas a ideia central aqui é essa, ó, e é isso que eu vou fazer com eles na viagem. As histórias da mitologia greco-romana servem de ponto de partida para a reflexão sobre a vida humana. Então, eu quero inicialmente fazer não 8, mas 10 reflexões com base em 10 localidades que a gente vai visitar lá, né? Então a gente vai fazer assim, primeiro 10, mas eu quero ir expandindo conforme a demanda dos próprios alunos, ou seja, eu vou escolher 10 temas aqui, mais gerais. Mas eu queria muito nessa mesma viagem ou em viagens próximas, ou até fazendo um material online específico para os alunos, abordar problemas específicos, tipo luto, tipo a perda de um ente querido, como foi o caso de um vídeo que eu fiz recentemente, amores rompidos, alguma coisa assim. Tem mito, dá para refletir muita coisa na vida, né? E eu pensei em fazer isso aqui, né? Primeiro fazer uma contextualização para todos eles, filosofia e suas 4 questões, o modo como eu enxergo a filosofia, né? Metafísica, epistemologia, ética e existência. E a partir daí desembocar para ética e para existência especificamente, para a filosofia prática. Então, falar um pouco sobre o que é a filosofia prática e a dimensão de ação coletiva e ação individual da filosofia prática. E falar sobre a referência, ou a referência não, a relação entre mito e filosofia. A relação entre mito e filosofia é de diferença e de continuidade, né? De diferença porque a relação com o tempo, a, a pessoalidade no discurso, a coerência do discurso é muito diferente. Mas, por exemplo, Aristóteles via mito e filosofia partindo do mesmo ponto, que era o taumatzen. Você que me acompanha já sabe que esse é o princípio fundamental da filosofia, o espanto. O Aristóteles também via o mito como fonte de sabedoria. Ele vivia explicando as suas ideias por meio do mito. E o Platão via o mito como alegoria, mito da caverna, por exemplo, né? Um método didático de explicar uma ideia. Então há muitas similaridades entre mito e filosofia, muitas mesmo. E aí, fazendo essa introdução, vou terminar, né? Esse é o plano, em juntar e separar terapia psicológica com terapia filosófica, já que a gente está falando de problemas da vida que todos nós enfrentamos, né? E quando nós falamos de terapia psicológica especificamente, eu até anotei para não me esquecer aqui. Terapia psicológica é a prática clínica voltada para o tratamento ou alívio do sofrimento, pode ser mental, emocional. E ela é geralmente realizada por psicólogos ou psiquiatras, psicoterapeutas em geral. E o objetivo central é ajudar os indivíduos a compreendendo melhor seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, agir melhor, né? Agir melhor. Então, é esse que é o objetivo da terapia psicológica. A terapia filosófica é um termo que o Richard Rorty utiliza no seu livro Filosofia e o Espelho da Natureza. A proposta do Rorty é que a filosofia, tradicionalmente, produz uma espécie de problema desnecessário,
porque ela insiste numa abordagem específica e numa temática específica. Se ela abrir mão dessa abordagem e dessa temática, a saber, a abordagem que visa a exatidão sobre tudo e a temática que visa descobrir uma verdade absoluta sobre tudo, ela abre espaço para um campo mais rico, um campo de parecido com a terapia psicológica mesmo, perdão, e um campo mais voltado para a vida prática, para o cotidiano, inclusive mais próximo da literatura. A terapia filosófica se aproximaria da literatura. E é por isso que falar sobre ela aqui introduz o tema do que a gente vai tratar lá, né? Que é o mito como ponto de partida para pensar a vida humana. Então, a gente vai ter no primeiro dia um drink no hotel, né? Que é um hotel no bairro de Placa, que é muito próximo da Acrópole. É um dos bairros mais antigos de Atenas, inclusive. E lá eu quero falar sobre o banquete, em grego é simpósio, e o amor como narrativa existencial, que é expressa pelo Platão no banquete. Isso vai abrir as nossas reflexões na viagem. Depois a gente vai para a Acrópole. E lá eu quero falar sobre a Atena e a vida em busca da glória, porque lá tem a Atena Niké, que é a Atena gloriosa. Esse é um tipo de vida também, cultivado desde os heróis antigos até hoje. Vamos refletir sobre essa vida como uma vida bem vivida ou não. Depois a gente vai para o teatro de Epidauro. E a gente vai falar, portanto, já que estamos no teatro, de Dionísio, que é o deus que inicia o teatro, né? E a vida como um caos equilibrado, que é exatamente o que o Dionísio busca, né? A vida como um caos equilibrado. A gente vai visitar também o santuário do Asclépio, que é o deus da medicina. A medicina grega e a vida integral é uma proposta de vida integral que vem sendo muito retomada nos últimos anos e que começa na Grécia. Portanto, é uma reflexão muito importante de ser feita. A gente vai visitar o oráculo de Delfos também. A gente vai falar sobre a vida como um mistério insolúvel. Que o oráculo respondia aos grandes mistérios que iam lhe perguntar, mas ele nunca respondia de modo direto. Portanto, é uma noção de vida muito distante da nossa, que quer dominar tudo, né? A gente vai fazer um cruzeiro também. Você sabe que Grécia, na verdade, é um conjunto de ilhas, né? Então a gente vai passar muito tempo dentro do navio. E também dá para pensar a vida como navegação, né? A navegação como metáfora da vida, desde a Odisseia, por exemplo. A gente vai passar no palácio de Knossos, lá em Creta, né? Na Creta antiga. A gente vai refletir na vida como labirinto, no mito do Minotauro. A gente vai passar pelas Termópilas também, na a batalha dos gregos contra os persas, e vai refletir sobre a vida como batalha. Vai passar por Éfeso, né? Na atual Turquia, e vai refletir sobre o Heráclito e a vida como fluxo. E vai passar pelo porto de Atenas, o Pireu. E o Pireu tem 3 simbologias que são sensacionais, e fechar com elas vai fechar com chave de ouro as nossas reflexões aqui. Você sabe que o início da República do Platão é o Sócrates indo ao Pireu e voltando. Isso tem toda uma simbologia milenar de interpretação. Eu quero fechar com uma reflexão final sobre o mito como um todo e pedir aos alunos, aos primeiros alunos que entrarem, os que vão à viagem e a vocês que vão embarcar com a gente, eu vou já fazer a proposta, para que vocês deem casos concretos. Eu fiquei pensando muito no Edson, que pediu aqui nos comentários que eu fizesse um vídeo sobre luto. E eu fiz um vídeo sobre luto a partir de uma mitologia. Eu achei que isso poderia dar pano para manga. A gente poderia expandir esse material para além da viagem à Grécia, entende? Ter um depositório, um repositório virtual de reflexões sobre a vida com base na mitologia, cada vez crescente com um fundamento nos próprios alunos que fossem demandando, entende? Por exemplo, Édipo e a dor do autoconhecimento, como eu fiz, né? O Dédalo, o Ícaro e a ambição humana, Orfeu e Eurídice e a luta pela pessoa amada, e o luto pela pessoa amada, enfim. Então essa vai ser a estrutura de reflexão que eu vou fazer com os alunos lá na Grécia, né? Mito-logoterapia. Já pensou eu fazer essa reflexão aqui e gravar em vídeo e disponibilizar para os alunos terem acesso? Eu vou dar isso aqui de bônus para os alunos da Grécia, né? De bônus. Não estava prometido isso no pacote da viagem, mas eu achei por bem fornecer para eles isso aqui para que eles tenham para sempre, né? Até como recordação. E eu pensei em abrir a possibilidade de você que não vai ser o aluno que vai lá na Grécia comigo, de você também adquirir esse material, caso você queira, tá? Ele, de longe, não vai ser o preço do núcleo de formação filosófica, que é um preço mais elevado, porque o núcleo não é um curso, é uma escola como um todo, né?
Mas ele não pode ser de graça porque ele vai ser hospedado numa plataforma no mínimo. E vai, bom, ele vai ter um conhecimento aplicado aqui, vai ter uma reflexão minha aplicada aqui, vai ter um empenho aplicado aqui. E pelo menos os 10 primeiros vídeos, esses das análises aqui, vão ser na própria Grécia. Então você não vai ter só eu falando aqui na minha casa, você vai ter eu falando com a Grécia de fundo. Então, se você quiser ter acesso a essas reflexões, a essas primeiras 10 aqui, claro, com a proposta delas irem expandindo conforme vocês que vão entrando, colocarem suas próprias demandas, eu for produzindo vídeos lá para vocês conforme a demanda, eu vou colocar o link aqui embaixo, para caso você queira adquirir esse. Estou chamando aqui de essa viagem à Grécia virtual, né? Eu não sei como é que eu vou chamar isso aqui, mas possivelmente de mitologoterapia. Eu sei que isso não é uma novidade minha, né? O Jung já fazia isso aqui, quando ele interpretava, por exemplo, a simbologia da trindade. Ele estava fazendo isso, né? O próprio Joseph Campbell, né? O Poder do Mito, o grande antropólogo do século XX, junguiano, já fazia isso também, analisava os mitos. O Luc Ferry, né? Sabedoria dos Mitos Gregos, faz isso. A gente já leu isso aqui no Clube do Livro. A Bíblia e os Mitos Clássicos, do Fry e da Macpherson. A gente está lendo esse livro, inclusive, no Clube do Livro deste ano, de 2025. Enfim, eu não estou fazendo nenhuma novidade. Mas, como eu já ia dar de bônus para os alunos que vão comigo à Grécia, eu resolvi abrir a possibilidade de você ter acesso a esse conhecimento também, caso você queira. Novamente, se você se interessa por ter acesso a esse conhecimento, clica aqui no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Tá bom? Nessa semana vai ter uma série de vídeos gravados que eu gravei previamente. E se você entrar aqui, a gente se vê na Grécia. Não se esqueça, o céu que pensa, fique com Sócrates.